Alegria, meus amigos, uma satisfação imensa. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da lição CPAD. Maravilha, nós já estamos aí na lição de número 10. A última defesa de Jó é a temática. Tem aí por texto áureo: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Está baseado aí em Jó 31, verso 4. A verdade prática, ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Aí o texto de referência é Jó capítulo 29, do 1 ao 5, e Jó 30, do 1 ao 5, e Jó 31, do 1 ao 5. Não vou ler para nós ganharmos tempo, ok? Então perde aí o foco aí do nosso tema e da nossa lição. Bom, a introdução. O capítulo 31 encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó, 31, 40, verso 40. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado. Passado de Jó, lembrança. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Então nós vamos ver aí nesse texto do 20, do 30 e do 31, até aqui nós ouvimos a respeito do sofrimento, as palavras de Satanás, as palavras da mulher de Jó, as palavras dos seus amigos, e agora nós vamos ouvir o que Jó pensa. O que Jó pensa do sofrimento? O homem que estava nele, que estava passando por esse período, o que ele tem a falar? Aqui ele deixa uma tônica aí a respeito do que ele pensa sobre o sofrimento. Ele já vinha falando deixas sobre o sofrimento, e ele dá a sua definição do que ele pensa sobre o sofrimento. Então vamos prosseguir aqui. Depois então nós vamos acompanhar e ver a posição do nosso irmão Jó. Jó relembra seu passado de glória. Jó 29, de 1 a 11, Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado, ou seja, Jó tinha um passado brilhante, aonde era admirado por todos, aplaudido por todos, aonde ele ajudava a muitos, mas ele se viu no momento onde ele passou a ser quem precisava de ajuda. Então, nesse ponto aqui, Jó relembra de toda a glória humana que ele teve, de toda a sua riqueza, todo o seu estado primário, e como ele estava no estado presente. Mas ele vai dar a sua definição de como ele entendeu tudo isso. Reconhecimento social. Então Jó, além dele ter uma prosperidade material e espiritual, ele tinha um reconhecimento social. Jó era aquela pessoa que era o braço do necessitado. Jó era praticamente a perna de quem não tinha. Jó, ele socorria os mais fracos. Ele vai relatar isso em Jó 29, de como ele era útil, de como ele solucionava problemas, de como ele resolvia situações difíceis na sociedade. Então ele tinha esse reconhecimento social, alguém que se preocupava com a sociedade mais carente, de alguém que se preocupava com a sociedade que dependia de um socorro. É bom a gente pontuar aqui que se a gente tem mais do que o nosso irmão,
Deus não nos deu isso, ou Deus não te deu isso para que você esnobe as pessoas. Deus não te deu isso para que você fale de quem não tem, que você acuse quem não tem. Deus não te deu bens para você menosprezar quem não tem, porque bens para muitos é sinônimo de poderio. Só que para outros, bens é sinônimo de alguém que auxilia, de alguém que ajuda, de alguém que socorre o necessitado. Então, se Deus te deu bens, ajude o necessitado, porque o que você dá, você vai guardar, vai depositar para Deus. O que você guardar, você vai perder quando você morrer. Ajude o seu próximo, ajude o seu semelhante. Vamos aprender com Jó. Se tivermos mais recursos, que Deus nos ajude a ajudar outros a saírem de uma situação de adversidade. O reconhecimento social, uma ponderação importante. Importante aqui, não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Ou seja, além dele ter a justiça, ele era uma pessoa que zelava pela equidade. Ou seja, ele sabia igualar as pessoas, ele sabia favorecer as pessoas, ele sabia fazer com que as pessoas fossem para ele, sob o seu ponto de vista, iguais. Todos deveriam ter o mesmo direito. Então ele procurava solucionar do modo mais possível que estivesse dentro dos seus recursos os problemas das pessoas mais necessitadas. Então Jó, ele era este homem, um modelo de justiça social. Glória a Deus. E Jó lamenta seu estado presente, o 2. Jó lamenta o seu estado presente, ou seja, o desprezo por parte dos jovens e das classes menores traz a Jó uma crise existencial. Traz uma crise existencial. Por quê? Porque ele observa que os jovens, passam a desprezá-lo. Desprezo por parte dos jovens e das classes menos favorecidas. Aquele a quem ele socorrera, hoje passa a desprezar o seu estado deplorável, o seu estado onde a sua saúde se perdera, a sua fama se perdera, os seus recursos se perdera, os seus amigos se perdera, e ele passa também a ser criticado agora por aqueles a quem ele também socorreu. Ou seja, ele se vê numa situação aí de crise, de abandono, quando ele mais precisa. Então, de homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Está em Jó 30, de 1 a 8. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Então, agora Jó pega a palavra, pega o microfone e deixa ele falar, porque ele vai desabafar. Você poderia, de repente, na sua classe, se você tiver um microfone perto, corre para o microfone, pega o microfone, fala: Jó, pega o microfone, agora é minha vez de falar, eu vou começar a falar e vocês vão começar a me ouvir. É importante você dinamizar a sua aula, você criar, dar luz, dar vida ao ambiente de aula, porque a expressão corporal numa aula, ela fala muito, ela impacta, ela deixa registrado na mente as coisas vistas com maior expressões do que a palavra verbalizada. Então ensine com o verbo, ensine com ilustrações, ensine com atitudes, ensine com gestos, permita que a sua aula seja uma aula viva, uma aula empolgante, uma aula contagiante, uma aula vibrante, que as pessoas sintam
que está correndo no seu sangue, na sua veia. Isso está dentro de você, que essa aula que você está dando impactou você e agora você está dando uma aula impactado, você está dando uma aula vibrando, porque você está preso no assunto que está sendo abordado. Então eu aproveitei essa deixa para poder falar isso, porque é importante você dar vida aí à sua aula, não mecanizar muito, não ficar muito engessado, petrificado. Vibra, oh aleluia, com o que você está lecionando. O abatimento físico e emocional de Jó. Jó, capítulo 30, versículo 16, o patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento que além de físico, era também de natureza emocional. É claro, não teria como a gente falar que Jó não teve um problema emocional. Qualquer um teria. Por mais espiritual que tu seja, por mais pessoa de Deus que tu seja, momentos adversos mexe com a sua emoção. Você é ser humano, você é homem de Deus, é mulher de Deus, mas você é ser humano. Então, no momento de adversidade, você vai sentir tristeza, você vai sentir pesar, você pode ter até um princípio leve de depressão, porque você é humano, você não é Deus, e é normal que isso aconteça. Então Jó, ele sente essa pressão aí emocional, mas ele não entrega os pontos, ele luta contra isso. O problema é lutar, ou melhor, o problema é entregar. Lutar é a saída, é a solução para as nossas vidas. Então ele se levanta contra esse abatimento que a sua emoção causou, porque pior do que as pressões externas é quando a pressão interna começa a nos abalar. Então Deus teria abandonado Jó. Jó começa a entender nesse capítulo o seguinte, que tudo que ele possuía fora dado por Deus. Ele vai narrar isso aí no texto, que tudo que ele havia possuído era dado por Deus. Se Deus deu, então Deus tinha a prerrogativa de tirar. E se Deus deu e tinha a prerrogativa de tirar, não caberia a ele ficar reclamando. Uma questão de entender a soberania. É claro que é difícil uma pessoa que ficou rico, ou que nasceu rico, ou que ficou rico trabalhando, ou ganhou alguns bens por herança, e de repente ela se vê pobre. É dificílimo para isso, você se mudar de um estilo de vida, da riqueza para a pobreza, da saúde para a doença, do convívio social para o isolamento. Olha quantas pressões viveu Jó na sua vida. Todavia, ele manteve-se conectado com Deus, apesar de algumas vezes reclamar, mas não blasfemar, não jogar o ponto. É normal que a gente faça isso, mas ele se manteve ali, enraizado, firme, seguro em Deus. Então ele começa a dar sinais de recuperação e de entender o sofrimento de um justo. Então ele acreditava que tudo aquilo ali provinha de Deus e que a sua vida estava nas mãos de Deus e que Deus faria o que ele quisesse. Isso é começar a entender o princípio da soberania. Tudo que eu tenho está na mão de Deus, Deus faz o que ele quiser. Tudo depende dele, tudo vem dele, a ele compete fazer, a ele compete dar, a ele compete tirar. Isso aí Jó começou a entender por que sofre um justo. Sofre um justo porque ele está na mão de Deus. E cabe a Deus fazer com ele o que ele quer, com um propósito e com uma finalidade de o nome de Deus sempre ser glorificado. Já começou a entender esse princípio de que Deus permite que isso aconteça por modo soberano, divino,
aonde no fim de toda essa história, quem há de ser glorificado é Deus. Deus permitiu que Paulo morresse, decapitado por Nero. O nome de Deus foi glorificado na morte de Paulo. Deus permitiu que Pedro morresse por causa da sua fé. Segundo a história, com uma cruz pendurada de cabeça para baixo, porque ele pediu para ser assim, e a história relata isso, e o nome de Deus é glorificado porque ele morre, ele se entrega por sua fé em Jesus Cristo. Então o que emite tudo aquilo ali é emitido para o nome de Jesus, como o seu seguidor. J, que na verdade ele está ensinando para nós que Deus, ele não deve satisfação a ninguém. Ninguém, é isso na verdade que ele vai pontuar. Ele não deve satisfação. Ele faz o que ele quer e ninguém é capaz de detê-lo. Ele faz o que ele quer e ninguém o detém. Então já está entendendo isso aí, que Deus Deus não precisa pedir licença para ninguém. Deus não precisa pedir um momento para alguém para ele poder agir. Deus age na hora que ele quer, do jeito que ele quer, da maneira dele, e ninguém pode detê-lo. Jó está entendendo isso de modo bastante espiritual, que o justo sofre porque ele está na mão de Deus e cabe a Deus fazer o que ele quer, tendo em vista o nome de Deus ser glorificado. Então nós vamos aqui o futuro. Deus não abandonou Jó. Deus não abandonou Jó, começou a entender isso. O futuro em aberto de Jó, o ponto 3. Jó em defesa da ética sexual. Jó, ele também tem essa preocupação em tratar desse quesito, desse princípio da sexualidade. A gente vê aí no capítulo, como cita aí, no versículo 31, do 1 a 4, ele diz: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? O autor, ele coloca aqui, Mateus capítulo 25, capítulo 5, 27 ao 30, quando diz o texto que Jesus fala que o ato de cobiçar, de olhar, de desejar, se torna adultério. Mas eu quero ler um texto que se encontra na carta de Pedro, na epístola de Pedro. Diz assim esse texto. É o 2 Pedro 2,14. Ele está falando dos falsos mestres, seu caráter, obras e justo castigo. Diz assim: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, falsos mestres, nem tudo que reluz é ouro. Preste bem atenção, não se iluda, atenta para os passos. O provérbio de Salomão, ele diz que o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os passos. Não se iluda, atenta para os passos. Atenta para os passos. Olha esse texto na linguagem de hoje. 2,14 de 2 Pedro. Não podem ver uma mulher sem a desejarem, e não se cansam de pecar. Enganam as pessoas fracas e só pensam em ganhar dinheiro. Meu Deus! Que contraste com a pessoa de Jó. Que contraste com a pessoa de Jó. O texto vai dizer que eles estão debaixo da maldição de Deus. Pontua isso aí na sua aula.
Isso é importante. Jó em defesa da ética social. Ó. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi o possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou os órfãos e a viúva com humanidade. Gente, e os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para procurarem e apresentarem-lhe suas queixas. Tratava todo mundo igual, não tinha diferença. Era um homem grande, grande socialmente, grande interiormente, grande externamente. Um homem grande em várias áreas. Às vezes as pessoas não são capazes de dar bom dia ao gari que está varrendo a rua. Não são capazes de dar bom dia a uma pessoa que está em uma posição inferior a ela. Às vezes na igreja acontece isso. As pessoas entram e não falam uma com as outras. Não tem ética. Dentro da igreja não se comungam, não se falam, estão de mal, não suportam a sua cara, não suporta a sua voz, não suportam você. Dentro do evangelho, dentro da igreja, comungando junto, tomando ceia junto, cultuando junto, em tese, adorando juntos. Isso tem que ser pontuado, tem que ser tonificado, tem que ter uma tônica na sala de aula. Aproveita, dá uma tônica, porque isso tem em toda igreja. Pessoas que não se suportam, estão na frente. Estão na frente dos músicos, são músicos, são dirigentes de culto, são dirigentes de oração, são dirigentes de equipe de louvor, são pessoas que estão na liderança. Muitos não se suportam, sentam no púlpito, são obreiros, mas não suportam o outro, não suportam o irmão que está lá embaixo. Isso tem que ser banido do evangelho. Nós temos que nos amarmos, nos suportarmos, perdoarmos uns aos outros, considerar os outros superiores a nós, como disse Paulo em Filipenses 3:2. Pontua isso na sua aula, isso é importante. Isso é uma tônica que tem que ser batida sempre, todos os dias. Todos os dias. Fala lá pro pessoal, ó, considera o irmão superior a você. Paulo disse lá em Filipenses 2:3, falei 3:2, é 2:3. Tá lá. Nada façais por contenda nem por vanglória. Vamos parar com esse negócio de vanglória para ser visto. Essas mensagens precisam estar na igreja, numa aula então de escola dominical, elas são importantes serem relatadas. Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. Quem me dera, um que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado. Agora ele faz uma análise sobre a situação presente, mas seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal. Ele confia que será inocentado. Ele está confiante nesse quesito aí. Então ele está esperando que Deus há de bater o martelo, julgar a causa dele e inocentá-lo, porque ele sabia que não havia feito nada grave para estar passando por tudo isso. Para nós encerrarmos aqui, nós vamos entender que Jó, ele passou por tudo isso sem saber porque estava passando,
E ele começou a entender a questão da soberania, e porque o justo sofre, é porque é uma questão de Deus fazer o que quer e sem pedir permissão a ninguém. E isso pode acontecer também com um justo, quebrando toda a teoria da teologia da prosperidade. Jó, ele começa a buscar respostas de Deus, porque ele começa a cultivar a sua inocência. Então, nesta lição, nós vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e como agiu com integridade. E humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Era um homem modelo, era um homem padrão, mas enfrentou determinadas situações e agora ele está começando a se recuperar, a se restabelecer. Nós já estamos chegando aí no final dessa lição, nós vamos ver como este homem foi honrado, porque ele quer se apresentar a Deus, ele se apresenta, faz uns questionamentos a Deus, e Deus vai lhe fazer algumas perguntas. Nós vamos ver isso mais para frente. E eu vou te pedir aí que você dê um like aí, que você curta o canal, compartilhe, que você aperte aí o sininho e acesse ele aí, para que você possa receber as novas notificações do canal. Compartilha, divulgue, comente, porque isso é importante para a gente ver, ou poder pontuar o seu comentário e melhorar cada dia mais as nossas pré-aulas, ok? Estou aguardando aí o seu comentário para que a gente possa aperfeiçoar mais as nossas pré-aulas. Deus abençoe a sua vida aí no domingo pela manhã. Ore a Deus, busque a Deus, ora pela sua turma, jejua, se consagra, vai cheio de Deus, porque isso lhe dará gás espiritual para a sua aula. Amém? Um forte abraço, um beijo no coração. Até a próxima. Deus é contigo. Glória!